vocês hoje é de 3 filhos de Davi. Davi teve alguns filhos, mas 3 filhos de Davi me chamou a atenção. Lógico que tem diversos outros, mas para a mensagem de hoje, 3 filhos me chamou a atenção. Davi teve 3 filhos e deu nome para um de Elisama, outro de Eliedá e outro de Elifelete. Agora, por que Davi atribuiu esses nomes a esses filhos? Então, é comum na Bíblia você encontrar as pessoas atribuindo nome aos filhos com um significado do nome, não simplesmente porque era bonito, não simplesmente porque está homenageando alguém, não. Atribuir esse nome aos filhos pelo significado do nome. O que é que significa o nome? Aí ele dava o nome ao filho. Então não se dava nome de qualquer jeito. Hoje, infelizmente, quando se nascem as crianças, aí os pais nem se preocupam, dar qualquer nome para o filho, não sabem o que significa o nome, e aí quando vai olhar o significado do nome, é um significado ruim, um significado de maldição, mas ele atribuiu o nome ao filho, sem olhar o significado. E Davi não. Davi, como outros personagens da Bíblia, ao ter os filhos, davam o nome de acordo com o significado. Ou ele dava porque lhe aconteceu algo e ele procurava o nome que significava aquilo que aconteceu, ou dava-se o nome ao filho esperando que algo fosse a acontecer. Então o nome tinha um significado. Então Elisama, Eliedá e Elifelete são os 3 nomes, 3 filhos de Davi, e está lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, capítulo de número 5, versículo de número 16. Capítulo 5, versículo 16 de 2 Samuel. Aí eu peguei esses 3 nomes, fui verificar o significado deles. E o significado desses nomes são o seguinte: Elisama significa que Deus ouve. Quando Davi lhe nasceu esse filho, Davi lembrou: meu Deus é um Deus que ouve. Vou atribuir o nome de Elisama. Ele atribuiu o nome de Elisama porque ele sabia que Deus ouvia. E eu gostaria de saber de você: você sabe, você crê, você tem certeza que Deus ouve ou não? Quem acredita que Deus ouve, levanta a mão e diga amém. Amém? Davi sabia que Deus o ouvia. Deus o ouvia quando? Deus o ouvia quando ele orava. Quando Davi orava, ele tinha certeza: Deus está ouvindo a minha oração. Deus está nesse momento prestando atenção na minha oração. Eu quero dizer para você que a sua oração está sendo ouvida no céu. Deus está ouvindo a sua oração. Glorifique o nome do Senhor Jesus, irmãos, porque a sua oração não está chegando só até esse teto, a sua oração não está limitada por essas paredes, não. A sua oração está chegando ao trono da glória e o Senhor está ouvindo a sua oração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Deus não só ouvia a oração, Deus ouvia outras coisas também. Davi, quando o rei dava as ordens aos seus súditos, Deus está ouvindo. Davi dá ordens. Deus ouve Davi dar ordem aos seus súditos. Deus ouve quando eu falo com a minha esposa. Eu estou em casa conversando com a Deus, está ouvindo a nossa conversa. Deus está ouvindo esta pregação agora. Eu estou falando, Deus está ouvindo. Deus ouve a sua conversa aí. Quando eu prego, você conversa. Deus ouve também a sua conversa. Deus está ouvindo todas as coisas. Quando você está negociando um negócio, você está lá no seu comércio, você está lá numa loja, você está negociando, Deus está ouvindo a sua negociação. Davi sabia: Deus ouve todas as coisas. Deus está nesse momento ouvindo a sua oração em silêncio. Agora você está me ouvindo e você está aí orando em silêncio, orando em espírito até esta oração. Deus está ouvindo. Davi diz assim: até as palavras que ainda não saíram da minha
ouvindo você. Graças seja dada ao nome do Senhor. Davi sabia, irmãos, de uma outra coisa interessante em Deus, que Deus gostava de ouvi-lo. Olha que interessante, Davi sabia, Deus ouve, mas Deus gosta de ouvir. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir, né? Tem pessoas que gostam de ouvir conversa dos outros, né? Tem pessoas que quando tem dois conversando, ele fica assim, aí de perto assim, tentando ouvir, tentando escutar o que os outros estão falando. Tem gente que gosta até da porta, né? Fica do lado da porta assim, tentando ouvir o que alguém está falando do outro lado da porta. Tem gente que gosta de ouvir, conversa boa, conversa fiada, qualquer coisa importante é ouvir. Eu quero dizer para você nesta noite, assim como Davi descobriu que Deus gostava de ouvir, eu quero dizer para você que Deus gosta de ouvir você. Deus gosta de ouvir você. Tem umas pessoas, irmãos, que quando começam a falar, a gente não gosta, né? Tem umas pessoas que a conversa é chata, a conversa não é agradável, e a gente não vê a hora de terminar o assunto, né? Mas esse assunto está muito ruim, essa pessoa não deixa a gente falar, essa pessoa está falando coisa que não tem nada a ver, a gente não quer ouvir mais. Mas eu quero dizer para você que a sua conversa para Deus é importante. Deus quer ouvir você, Deus gosta de ouvi-lo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É como se fosse um pai, né? O pai, quando chega o filho e quer contar uma novidade, o filho chegou da escolinha, o filho chegou do parquinho, ou o pai chegou do emprego, o filho está em casa e vai correndo contar para o pai alguma coisa. O pai quer ouvir o filho falar, o pai tem desejo de ouvir. Não, meu filho, fala, meu filho. Irmãos, Deus quer ouvir você, Deus tem prazer em ouvir você falar. Deus não é aquele que fala, sai para lá, eu não quero te ouvir agora, não. Deus quer ouvir, Deus gosta de ouvir você falar. Então, gente, lembre-se de uma coisa: Deus está ouvindo você falar. Deus está querendo ouvir você. Então, antes de mais nada, né? Deus quer nos ouvir. Deus não quer ter seus servos mudos. Deus quer nos ouvir. Você já falou com Ele hoje? Já falou com Ele hoje? Você já disse, oi pai, oi pai, o senhor está aí, eu estou aqui, oi. Você já falou com Deus hoje ou ainda não falou nada? Você levantou e passou o dia todo, está até esse momento, sem falar com Deus. Já pensou? Você levantar, ou seu filho levantar, seu parente levantar de manhã dentro da sua casa, passar o dia todo sem conversar com você, passar por você diversas vezes, sentar com você à mesa diversas vezes e não falar nenhuma palavra com você. Você já falou com Deus? Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir você. Esse negócio de passar por Deus em silêncio, sem falar nada. Esses dias ele estava conversando com o meu filho, como tem gente mal educada, como tem gente que não tem educação nenhuma. Ele passa por você a primeira vez e nem olha, passa por você e não diz bom dia, passa por você e nem pergunta como você está, que mal, falta de educação é essa. Pelo menos bom dia tem que dizer, pelo menos oi, como está, bom dia, tudo bem? Irmãos, isso é uma educação. Irmãos, Deus está aqui nesta noite, você tem que falar com Ele, não deixe de falar com Ele. Estar na presença de Deus e nem falar para Ele, Deus, bom dia, tudo bem? Eu estou bem, bom dia Deus. Fale com Deus, irmãos, não deixe de falar. Deus está ansioso, Deus está prestando atenção. Não, agora Ele vai falar comigo, agora Ele vai passar, Ele vai falar comigo. Ele passou de manhã, mas não falou, mas agora Ele vai falar, Ele está passando de novo, Ele vai falar. Irmão, fale com Deus, não deixe de falar com Deus. Deus está querendo lhe ouvir. O que é que Deus gosta de ouvir em você? Tá, por exemplo, irmãos, por exemplo, se você vier conversar comigo, se você vier conversar comigo de futebol e falar comigo de um determinado time ou outro lado, não vem, porque eu não gosto. Não gosto, não me agrada, é um assunto que não me chama atenção. Então, agora, se você vier falar comigo de automóvel, de carro, eu já gosto. Quer falar de Bíblia, de igreja, eu já gosto. Então tem um assunto que eu não gosto, é assunto que eu gosto. Qual é o assunto que Deus gosta em você? Qual é o assunto que, se você falar com Deus,
Irmãos, quando você começar a chorar, a reclamar com Deus, pode ter certeza que Deus gosta. Esse assunto é um assunto que Deus gosta. Ele quer ver os seus filhos chegar para Ele e falar assim: Deus, está difícil, Deus, esse negócio está fácil. Ele gosta de ouvir você reclamar. Ele gosta de ouvir você reclamar. Pode reclamar que Deus gosta. Deus não vai falar assim: isso aí eu não vou ouvir, Deus vai reclamar todo mundo, pode ir embora. Não, Deus gosta desse assunto quando você está num aperto tremendo e você não sabe onde vai, na situação difícil. Deus gosta desse assunto. Deus gosta quando você agradece, quando você chega para Ele e fica agradecendo. Esse assunto também Deus gosta, o assunto de gratidão. Quando você fala da igreja, como Deus está abençoando, você conta, Deus gosta desse assunto. Irmãos, todos os seus assuntos, se você levar para Deus, é assunto que Deus gosta. Deus, irmãos, Ele não está vendo o momento de você falar com Ele. Deus está lá esperando. Fala comigo, não importa o quê, não importa qual seja o assunto, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo, irmão, fala com Deus, irmão, não deixe de falar com Deus, não. Tem gente, irmãos, que só fala algumas coisas com Deus e outras não falam. Irmãos, Deus quer ouvir você, não importa o que, mas fale com Deus. Vai falando com Deus. O nosso Deus é o Deus que ouve. Os ouvidos deles estão atentos para nos ouvir. Deus tem prazer, Deus tem satisfação em nos ouvir. Lá no Salmo de número 40, verso 1, diz assim: e Ele se inclinou para mim. Olha, ali está dizendo: e Ele se inclinou para me ouvir. Sabe o que é isso, irmão? Eu e o irmão Ramalho falar comigo e eu falo assim: sim, estou me inclinando para ouvir. Deus se inclina para te ouvir nesta noite. Deus levanta do trono para inclinar-se a você, para ouvir você falar com Ele. Deus não é aquele que faz assim, que vira de lado, faz que não está ouvindo, porque nós, seres humanos, quando nós não queremos ouvir alguém, a gente disfarça, a gente vira a cara, a gente dá uma olhadinha de lado assim, faz que não está ouvindo. A pessoa está falando conosco e aí você começa a conversar com outra para dizer assim: ah, não ouvi o que ele disse. Deus não desfaz de você. Quando você pode se falar com Ele, Deus levanta do trono e fala assim: pode falar, meu filho, eu estou pronto para te ouvir. Os ouvidos de Deus estão voltados para você nesta noite, para ouvir a sua oração, para ouvir o seu choro, o seu clamor, a sua reclamação. Deus tem prazer em ouvir você. Glória a Deus. Quando Deus se inclina para nos ouvir, não é para ouvir melhor, não, porque Deus é perfeito, Deus ouve perfeitamente. Deus não se inclina para ouvir melhor, porque algumas vezes nós nos inclinamos para ouvir melhor, entendemos direito. Quem quer que você disse? E a gente se inclina para ouvir melhor. Deus não se inclina para ouvir melhor. Deus se inclina, sabe para quê? Para mostrar para você que Ele está interessado em ouvir. Porque quando alguém vira para você e fala: quem foi que você falou? Quando ele se inclina, é porque ele se interessou em ouvir. Agora, quando ele vira a cara e faz assim, ele não se interessou na sua conversa. Deus está se inclinando porque Ele está interessado em ouvir você. Ele está demonstrando que está prestando atenção em você. Nesse momento, Deus está levantando o trono e se inclinando para ouvir a sua oração. Aproveite esse momento, irmãos. Aproveite esse momento agora, que Deus está se inclinado a você para lhe ouvir, e fale com Ele. Diga para Ele: glória a Deus, como tu és bom, a bom estar aqui, estou sentindo a sua presença. Fale qualquer coisa com Deus, porque Deus está inclinado para lhe ouvir. Deus está interessado em ouvir você. Deus tem interesse em você. Deus tem um carinho especial para ouvir você falar. E Davi descobriu esse negócio. Davi descobriu que Deus ouve. Irmãos, quem é Deus? Que você descubra hoje que Deus ouve você. Quem é Deus? Porque você vai mudar um pouquinho a sua vida. Quando você estiver amanhã lá fora conversando com alguém, você vai saber assim: Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo. Eu estou aqui falando com você, Ele está me ouvindo. Ele está escutando tudo que eu estou falando. Você não vai falar mais qualquer coisa. Quando você for falar, você vai falar assim: não, Ele está me ouvindo. Irmãos,
Meu pai, ele costumava contar história para mim. Quando eu era pequenininho, contava história, depois dos meus filhos, né? Até esse tempo atrás aí, minhas filhas estavam falando assim: mas o vô contava aquelas histórias, né? Meus filhos iam lá na casa dele e ele contava as histórias antigas para eles. Contava as histórias. Irmãos, você já contou alguma coisa para Deus? Esse negócio de conversar com Deus quer ouvir você. A gente só fala assim: oh Deus, me abençoa, oh Deus, me dá isso, oh Deus, faça isso, oh Deus. Quando você chega perto de Deus, Deus já sabe, Ele vai pedir, Ele vai pedir, Ele já sabe o seu assunto, irmão, porque o seu assunto é o mesmo todo dia. Irmão, quero fazer um desafio com você. Se você descobriu hoje, se você percebeu que Deus ouve, muda essa conversa com Deus hoje. Muda essa conversa. Conta uma história para Deus. Conta uma história para Ele. Chega para Ele hoje e fala assim: ó Deus, eu estou me lembrando do dia que eu aceitei o seu filho como meu Salvador. Olha aquele dia, Deus, que eu estava naquela igreja. Aquele dia, como eu me senti bem. Ó, vai, como uma história dessa para Ele. Deus, irmão, vai olhar você e falar: que história bonita. Eu já sei a história, mas bonita essa história está me agradando. Irmão, conta umas coisas belas para Deus, irmão. Lembra das vitórias do passado, lembra daquelas lutas e renda graça ao Senhor. Vai falando com Deus, irmãos. Deus está pronto para ouvir você. Lembra das bênçãos, lembra das vitórias, lembra dos livramentos que Deus deu. E perca lá, perca não, né? Porque sentar e conversar com Deus é ganhar, né? Ganha alguns minutos da sua vida, sentadinho na sua cama, ou deitado na sua cama, e vai falando com Deus: Deus, o Senhor está aí me ouvindo, eu estou feliz por aquela bênção, estou feliz por aquela vitória, eu estou feliz, ó Deus, 30 anos atrás o Senhor tem me escolhido. Irmãos, vai falando com Deus ali, não se limite somente à oração, vou dobrar meu joelho para falar com Deus, não. Vai falando com Deus dirigindo o seu carro, vai falando. Deus está ali ouvindo, Deus tem prazer em ouvir. Você já conversou com alguém, principalmente entre família, né? Aí a filha vem conversar com a mãe, mas a filha sabe que o pai está ouvindo. Você já conversou com alguém assim, sabendo que o outro estava ouvindo? E aí você começa a falar com uma pessoa, mas você está dizendo para o outro, você está jogando uma indireta. Você já fez isso, né? Se não fez, alguém já fez com você. Você fala com alguém, mas está sabendo que fulano está me ouvindo. E aí a filha chega para a mãe e fala assim: mãe, mas olha, mãe, eu estou precisando de comprar uma calça nova, uma blusa nova, mas mãe, olha, eu sei que está difícil, mas olha, a minha rua, olha como ela está. Mas ela sabe que o pai está ouvindo, ela sabe. E aí a conversa dela com a mãe, qual que é? Não, meu pai está ouvindo. E ela ainda faz questão de ter certeza que a gente está ouvindo a conversa. Por quê? Porque aí depois o pai chega lá e fala assim: você está precisando, meu pai vai dar um presente, essas coisas assim, né? Irmãos, eu quero dizer para você que Davi tinha certeza que Deus estava ouvindo ele. Irmão, seja esperto, seja esperto. Conversa com alguém e fala assim: como Deus é bom, eu sei, ele está me ouvindo, eu sei. Deus é bom, né? Deus tem feito tanta coisa na minha vida, né? Mas eu estou precisando de um negócio aí para fazer aqui na igreja, eu queria abençoar essa igreja aí, mas você me ajuda a saber. Eu sei que Deus está me ouvindo. Deus está ouvindo, Deus está falando: olha lá, Ele está falando de mim, Ele está falando: eu sou bom, Ele está dando testemunho, Ele está incentivando o lama, Ele está querendo fazer coisa na minha igreja. Olha o desejo. Deus está ouvindo, irmãos. Deus está ouvindo. E aí daqui a pouco, irmãos, Deus dá graça, Deus abençoa. Aí eu volto falando: lembra daquela nossa conversa? Lembra aquilo que eu te falei? Não é que Deus fez? Irmão, Deus está ouvindo a sua conversa. Deus está ouvindo aí tudo que você está falando, irmão. Não seja inteligente. Deus é aquele que ouve.
E também, irmãos, Davi colocou o nome em outro filho e chamou de Eliadá. Eliadá significa Deus conhece. Deus conhece. Davi descobriu, irmãos, que não adiantava esconder, não adiantava fazer alguma coisa longe, distante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida. No Salmo de número 139, Davi diz o seguinte: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu sentar, tu conheces o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhosíssimo, demais para mim, elevado é e não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Além de Deus ouvir, Deus me conhece. Deus sabe tudo na sua vida. Não tem como se esconder, não tem como se esquemar. Deus conhece tudo na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Deus sabe quantos fios de cabelo há aí na sua cabeça. Você já imaginou, irmãos, contar quantos fios tem? Eu acho que nem tem como contar. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus. Deus conhece a sua vida. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus conhece todo o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos, coisas que só você sabe. Ele lá no céu sabe da sua vida. A sua esposa não sabe, o seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, seu pastor não sabe, mas Deus sabe o que se passa com você. Deus conhece a sua vida, todos os seus pensamentos, Deus conhece. Isso que você está pensando agora aí, Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o seu desejo, sua vontade. Quando você tem uma vontade, oh Deus, eu queria tanto isso, Deus conhece o seu desejo. Deus sabe o que se passa no seu coração. Davi descobriu esse negócio. Davi sabia, não, Deus conhece. Deus conhece. E aí, irmãos, quando a gente passa a saber das coisas, a gente muda de atitude. Se você sabe que Deus conhece o seu pensamento, então a partir de hoje, irmão, você vai mudar seus pensamentos. Você vai começar a pensar outras coisas. Olha, Deus sabe o que eu estou pensando agora, então deixa eu pensar algo bom. Deixa eu pensar coisas boas, deixa eu pensar bênçãos. Deixa eu pensar coisas que vai fazer com que Deus se agrade de mim. Agora, se você ficar pensando porcaria, Deus sabe o que você está pensando. Davi descobriu, irmão, descubra aí hoje que Deus sabe o que se passa no seu pensamento. Deus desvenda todo o nosso coração, vai lá no profundo do nosso coração e descobre tudo que tem lá. Então, irmão, comece a pensar bênçãos, comece a pensar coisas boas, comece a pensar, irmãos, milagres acontecendo na sua vida. De vez em quando eu dou umas viajadas aí, irmãos, viajadas assim no pensamento. De vez em quando eu fico pensando assim, oh Deus, se acontecesse isso aqui na igreja, eu ia fazer isso. Oh Deus, se o Senhor fizesse esse milagre, eu fico pensando coisas, e eu sei que Deus está ouvindo o meu pensamento, Deus sabe o meu pensamento. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me falar assim, olha, meu servo está pensando isso, meu servo está querendo fazer isso na minha casa, meu servo está querendo isso na minha igreja, meu servo quer isso para o meu povo. Sabe o que Deus faz? Deus vai começar a trabalhar e vai começar a fazer as coisas acontecerem.
Irmão, comece a levar seus pensamentos a Deus, pensamento de glória, pensamento de louvor, pensamento de bênçãos. Daqui a pouco você vai ver essas coisas acontecerem. Agora, se no seu pensamento só vem coisa ruim, aí isso não vai dar certo. Aí, o pastor está viajando demais, esse negócio aí não é para cá, não, esse negócio está para São Paulo, quem mandou isso tem. Não, isso não dá. Irmão, Deus sabe esse negócio que você está pensando. Deus sabe essas coisas tudo ruim. Deus conhece o seu pensamento. Davi descobriu, começou a pensar coisas boas. Você tem algum desejo aí? Você tem alguma vontade? Deixa eu ver quem tem alguma vontade, algum desejo aí. Levanta. Deixa eu ver quem tem. Você tem uma vontade aí? Deus sabe essa vontade do seu coração. Deus sabe. Deus conhece isso aí que está se passando no seu coração. Irmão, vai se preparando, porque Deus vai realizar o desejo do seu coração. Deus vai realizar o desejo do seu coração. Davi diz: Deus conhece o desejo do meu coração. Deus sabe. E quando chegou um pouco mais para frente na vida de Davi, Deus falou assim: esse homem é o homicídio do meu coração. Irmão, quando Deus perceber que você é a pessoa que o seu pensamento está voltado para Deus, e você vive falando com Ele só coisas boas, Deus vai começar a gostar de você. Falou assim: como é que parece com o Davi, esse menino aí? Essa irmã aqui parece com o Davi, olha, ela pensa em mim, ela fala de mim, ela só, né? Irmãos, vai começando a louvar o nome do Senhor Jesus, para a gente sermos conforme o coração de Deus. Davi descobriu isso, e o Senhor observava todos os seus caminhos. Deus conhece o nosso caminho. Deus sabe para onde nós vamos. Deus sabe, pelo meu jeito de ser, pela minha personalidade, pelo jeito que eu sempre fui cristão, Deus sabe o caminho que eu vou seguir. Deus sabe, olha, ele nesse caminho aí, ele vai longe. Agora Deus conhece alguns caminhos que falam assim: continuando nesse caminho, vai longe não. Deus conhece, Deus desvenda tudo, irmão. Deus sabe todos os momentos da sua vida. Irmão, louve e glorifique o nome do Senhor. Ele está caminhando com você nessa vida aí. Jesus está caminhando com você, está guiando os seus passos. Deus está com você, segurando as suas mãos. Você pode louvar o nome do Senhor? Deus está com você. Tudo o que passamos, tudo aquilo que você passa em casa, lá dentro do seu lar, Deus conhece. Deus conhece o sofrimento que você tem no seu lar. Deus conhece o sofrimento que você tem lá no emprego, lá na escola. Deus sabe tudo o que está se passando na sua vida. Deus conhece. Talvez as pessoas não saibam, talvez seus pais não saibam, talvez seu pastor não saiba, seus irmãos não sabem o que você está passando, mas Deus sabe. Costuma se dizer aí fora, né? Quando acontece alguma coisa ruim, que as pessoas estão passando situação, eles falam assim, né? É aqui onde o filho chora e a mãe não vê. A mãe não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece o que você está passando. Louve o nome do Senhor, porque os olhares de Deus estão atentos a você. Por onde você está passando, Deus conhece. Deus conhece, sabe o que, irmão? O seu estado emocional. Deus conhece o seu interior. Irmão, Deus conhece a nossa fraqueza. Deus sabe tanto que somos fracos. Deus sabe tanto que nós não temos força, que nós não conseguimos andar. Deus sabe qual é a sua fraqueza. Deus sabe onde está a sua dor. Deus sabe de tudo isso. Não precisa ficar desesperado. Não precisa ficar, não, eu vou contar para o irmão Mário, eu vou contar para a irmã Flância, eu vou contar para o irmão Fulano, eu vou contar para eles para eles me ajudar em oração e aquelas coisas todas. Aí daqui a pouco todo mundo sabe o que passa por você, porque você está contando para todo mundo a sua fraqueza, a sua luta. Irmão, conte para Deus onde está a sua dor, conte para Deus onde é o seu problema. Deus conhece tudo isso na sua vida. Isso não está passando despercebido. Deus conhece o seu estado emocional. Deus conhece aquela alegria que está lá dentro de você. Deus sabe quando o seu sorriso é um sorriso que veio lá de dentro, ou quando o seu sorriso é um sorriso amarelo, aquele sorriso que foi dado só para agradar alguém. Deus sabe quando o seu aleluia sai lá do fundo do coração. Deus fala, esse
chegou até aqui, Deus conhece, Deus sabe o seu estado emocional. Então louve e glorifique o nome do Senhor. Ele diz que você está chorando lá, você dobra os seus joelhos e chora, e derrama as suas lágrimas. Deus conhece tudo isso na sua vida. Diz a Bíblia que tem até um anjo que sai colhendo as nossas lágrimas, colhendo nossas lágrimas e levando para a glória. Irmãos, Deus sabe tudo que está se passando na sua vida. Fique tranquilo, fique sossegado. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu viver, Deus conhece como você está passando, Deus conhece tudo da sua vida. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Amém? E uma coisa interessante, irmãos, que Davi, quando descobriu isso, que Deus conhece, então saber, só de saber que Deus conhece, nos traz segurança e confiança. Só de saber, Davi descobriu, Deus sabe o que se passa comigo, Deus sabe o meu caminho. Então Davi ficava tranquilo. Davi ia para a guerra e Davi sabia, Deus sabe o meu caminho, Deus sabe por onde eu vou. Isso traz confiança. É como o filho, irmãos, que sabe que o seu pai sabe o que ele precisa. Os nossos filhos ficam sossegados, porque eles sabem, não, o pai sabe o que eu preciso, o pai sabe o que eu estou necessitando, e daqui a pouco o pai vem e supre a necessidade do filho. Dá segurança, quando nós sabemos que o nosso pai sabe o que nós precisamos, dá segurança, não precisa nem pedir, não precisa nem ficar implorando para o pai. Por quê? Porque o pai já sabe. Irmão, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe qual é a sua necessidade, Deus sabe. Irmãos, fique tranquilo, fique sossegado, tenha essa confiança em Deus, tenha essa coragem em Deus, porque Deus sabe o que você precisa, Deus conhece a sua vida. Isso gera tranquilidade. Tem pessoas, irmãos, que não sabem disso, e o que acontece? Tem um problema, ele fica desesperado. Acontece um negócio, ele fica desesperado, fica se escapelando, nervoso. Por quê? Porque parece que Deus não sabe. Mas se você sabe, se você tem certeza que Deus conhece você, quando vier a luta, que vier aquele problema difícil, você já olha para Deus e fala assim, o Senhor já sabe, né? O Senhor já sabe o que está se passando comigo, o Senhor sabe dessa luta, então por que eu vou ficar nervoso? Por que eu vou me desesperar? Não, meu Pai Celestial sabe o que eu estou passando. E aí, irmão, continue nessa luta, mas continue tranquilo, sossegado, adorando o nome do Senhor. Sabe por quê? Daqui a pouquinho vai falar, agora meu filho, eu vou tirar você dessa. Sua bênção está chegando, irmão, não desista não, viu? Sua bênção está chegando, não desista. Deus sabe o que está se passando com você. Amém? O terceiro filho, irmãos, Davi colocou o nome de Elifelete. Elifelete, irmão, significa o Deus que faz, o Deus que executa. Jeremias disse que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ou seja, Jeremias disse, Deus não para. Tudo que Deus falou, Deus vai atrás fazendo. Deus vela para que a palavra dele se realize. Então tudo que Deus disse, Deus está fazendo. O nosso Deus é um Deus que faz. Irmão, louve e glorifique o nome do Senhor, porque Ele não só ouve, Ele não só conhece, Ele também faz. Amém? Deus já fez alguma coisa na sua vida? Deus está fazendo algo na sua vida? Então, irmãos, Ele vai continuar fazendo, porque o nosso Deus é aquele que faz. Davi sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Davi sabia, Deus falou, Deus vai cumprir. Irmão, tenha certeza, se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus falou, se Deus prometeu, Deus vai cumprir na sua vida. Nosso Deus não é aquele que fala e não faz. Nosso Deus não é aquele que promete e não cumpre. O nosso Deus é aquele Deus que fala e vai executar. Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar.
promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Você tem promessa? Deus já prometeu alguma coisa para você? Eu não tenho certeza. Tenha certeza que Deus vai fazer esse negócio se cumprir na sua vida. Deus vai zelar pela sua palavra. Porque se não se cumpre o que Ele falou, Ele se torna mentiroso. Então Deus está velando pela sua palavra, está cuidando dela para que ela se cumpra. Então Davi sabia que Deus era o Deus que fazia. Se você sabe que o nosso Deus é o Deus que faz, então, irmãos, fique tranquilo, fique sossegado, não se desespere mais. Isso vai se realizar na sua vida. Davi sabia que Deus é aquele que não deixa ficar pendente. Deus vai se cumprir no momento certo. O momento certo de Deus talvez não seja o nosso momento. Talvez eu queira que Deus faça hoje, mas não é hoje para acontecer. Talvez eu queira que Deus saia fazendo as coisas, mas Deus não é nosso servo para sair fazendo o que eu quero. Deus vai fazer, dentro da sua soberania, o que Ele quiser, no momento certo da nossa vida, Deus vai fazer. Portanto, nós precisamos aguardar o momento certo de Deus. Davi sabia que o nosso Deus é um Deus ativo, é um Deus que trabalha, não é um Deus que fica deitado numa rede, sobre água fresca, de braço cruzado. Nosso Deus não. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso Deus não tem folga, o nosso Deus não fica descansando. Nesse exato momento, Deus está trabalhando por você. Nesse exato momento, você está sentado aqui, Jesus está fazendo algo na sua vida. Jesus está trabalhando lá na sua família. Jesus está trabalhando lá com seus pais, com seus filhos. Você está aqui adorando, Ele está trabalhando lá. Irmão, louve o nome do Senhor, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo algo na sua vida nesse exato momento. Nós cruzamos os braços, nós paramos, nós descansamos. Algumas vezes a gente até se cansa de ser crente. Não vou ser mais crente não. Não vou ler, estou cansado de ir naquela igreja. Algumas vezes a gente cansa, mas Deus não se cansa. Nós cansamos de trabalhar, mas Deus não cansa de trabalhar. Você trabalha 8 horas por dia, 9 horas, 10 horas e fica cansado. Deus trabalha 24 horas por dia e não se cansa. E o interessante, irmãos, é que Deus trabalha na minha vida, trabalha na vida do irmão Ramalho, trabalha na sua vida, trabalha em todas as nossas vidas e não se cansa de trabalhar para nós. Deus está trabalhando na nossa vida nesse exato momento. Deus está fazendo alguma coisa em seu favor. Deus está preparando uma grande vitória para você agora. Deus está preparando uma grande vitória para você agora. Está preparando uma grande bênção para você. Você hoje sentou e ouviu. Meu servo aprendeu que eu estou ouvindo. Meu servo aprendeu que eu conheço a vida dele. Portanto, eu vou fazer coisa nova na vida dele. Deus está fazendo algo novo na sua vida hoje. Deus está fazendo algo novo. Deus faz, irmãos. Sabe o que? Está dando tudo errado na sua vida? As coisas não estão dando certo? Eu tinha um diretor da empresa que ele falava assim, um linguajar, eu acho que mineiro. Quando as coisas começam a dar errado, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Você levanta de manhã, acontece uma coisa ruim, aí acontece uma coisa ruim, você tropeça, em pé, dói o pé, aí você vai dirigir o carro, passa em cima da perna do cachorro, aí raspa lá no portão, aquelas coisas que vai acontecendo seguidamente, coisas ruins. Já aconteceu com vocês isso? O diretor dizia sempre assim, isso é caguira. Isso é caguira. O que é isso? Ele falava, caguira é quando as coisas vivem dando errado.
De vez em quando acontece isso com você, né? O negócio está errado, não dá certo, chega em casa também não dá certo, né? Acontece outra coisa, não dá certo, daqui a pouco você vai fazer, não dá certo de novo. Irmão, nosso Deus é o Deus que faz as coisas dar certo. O nosso Deus é o Deus que faz dar certo. O nosso Deus, irmãos, faz o exército inimigo com milhares de soldados perder para um exército menor que não tem ninguém. Irmão, o nosso Deus faz as coisas dar certo. Se as coisas estão dando errado na sua vida, entrega nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus que executa, e isso vai dar certo na sua vida. Deus vai mudar isso, Deus vai fazer uma vira-volta e vai dar certo. Deus já fez, irmãos, o mar se abrir quando precisou do mar abrir. Deus já fez o mar se fechar quando precisou fechar. Deus já mandou chuva e Deus também mandou parar a chuva. Irmão, as coisas vão dar certo na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus que faz. E Deus está fazendo algo na sua vida agora. Aceite isso pela fé. Deus está fazendo algo na sua vida. Deus está me ouvindo. Você crê que Deus está me ouvindo? Amém. Deus conhece você. Deus conhece tudo da sua vida. E Deus está fazendo algo na sua vida. Deus ouve, Deus conhece e Deus faz. Que Deus possa ter a liberdade nas nossas vidas. Que nós possamos abrir o nosso coração e entender tudo isso de Deus. E você vai provar de grandes vitórias na sua vida. Porque o nosso Deus ouve, o nosso Deus vê e o nosso Deus faz.